A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez para falar para você que tem sido o nosso ouvinte fiel. Alô, meus queridos irmãos da CEADEB TV Oficial, este povo fiel que a cada semana está nos acompanhando nos comentários das lições bíblicas de adultos. Um grande abraço a todo o corpo diretivo, executivo, aí da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quero mandar também um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Vox. Deus abençoe a todos vocês. A transmissão da Rádio Vox vai sempre ao ar a partir do sábado, lá para as 19 horas, e você deve acompanhar todas as nossas lições. E são lições abençoadas. Quero também mandar um grande abraço a todos os queridos irmãos da terceira idade. Esta lição é dedicada para vocês. Deus, o Deus da família, o Deus que cuida dos familiares. Ah, meu Deus, se não tivéssemos o nosso Deus cuidando da nossa família, o que seríamos de nós? Alguém pode dizer assim, mas a minha família é problemática. Não, a sua família está com problema. E pode ser que esteja com problema sério. Mas o Deus das famílias, Ele vai utilizar-se dessas lições para fazer uma obra profunda de transformação no seio da sua família. Não esqueça, você pode também, através dos comentários, fazer os seus pedidos de oração. E nós queremos, em nome de Jesus, apresentar aqui o nome da sua família. Não precisa botar o primeiro nome do problemático, da problemática, mas coloca aí o último nome da sua família. Por exemplo, o meu nome é Cleovaldo Gonçalves Batista. Então eu coloco, ora pela família Batista. Deixe estar que Deus conhece as necessidades, as peculiaridades. Deus conhece o tempo, o modo, a forma como Ele vai agir no seio da sua família. Você crê nisso? Coloca um amém aqui nos comentários. E não esqueça, use sempre o compartilhar, curtir e também o comentar. É o triplo C que nos ajuda muito e melhora muito a percepção do YouTube. Deus abençoe a todos. Vamos então à nossa lição. Está aqui na tela meu querido Adonias, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Que tela aí, bonita, meu Deus. Eu não quero me engabar não, viu, Adonias? Mas vou lhe dizer, que produção é essa que você tem feito para a glória de Deus? CEADEB TV Oficial tem que agradecer muito a Deus por essa qualidade. Está parecendo até que está 4K. Não sei se está 4K, eu sei que está bom demais. E eu vou nessa vibe aí e você venha comigo. Vamos lá, vamos perscrutar, vamos investigar, vamos digerir esta palavra tão maravilhosa, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Vamos lá então, hoje, essa lição vai falar sobre um prisma diferente. Sabe, Adonias, quando você está numa grande transmissão de um espetáculo, um evento, ou mesmo um filme, que você sabe muito bem fazer filmagens, então você foca uma cena e de repente você muda o foco daquela cena para uma outra cena, assim como você fez agora. Então, no primeiro capítulo, nós tivemos a cena entre Ruth, a Moabita, e Noemi. Agora, a cena muda para o encontro entre Ruth e Boaz. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Coloca aqui nessa câmera especial. Olha, não perca a fé e nem a esperança se você está fora da cena. Entende? Algumas vezes nós saímos de cena. É Deus quem tem que estar cuidando das coisas. É Deus que tem que estar em todas as cenas.
É Ele quem escreve os capítulos da nossa vida. Tem gente que quer estar em todas as cenas. Isso é um problema. Porque muitas vezes, se você estiver fora do seu tempo de cena, então você pode atrapalhar aquilo que está sendo feito. Deixe Deus trabalhar. A nossa vida não é uma película. A nossa vida não é um filme. A nossa vida é realidade. E qual a diferença? A diferença é que se alguém morre num filme, no outro ele vem atuar novamente. Aqui não. Aqui se alguém morre, morre de verdade. Aqui, se alguém se fere, dói. Às vezes sangra. É preciso parar, é preciso ir ao médico. Então tome cuidado com a sua vida. É preciso entender o seu tempo e o momento. Deus conhece tudo, Deus conhece o tempo, a forma, o modo, o momento de agir. Amém? Então agora nós vamos para uma outra cena, a cena do encontro entre Boaz e Ruth. O texto áureo, ele diz: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, e o versículo 12. Este texto, ele fala exatamente sobre o momento em que Ruth, ela está abrigada sob Boaz. É o momento em que Ruth se encontra com Boaz. Mas vamos à verdade prática. Diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Esse texto é muito importante. A verdade prática é algo maravilhoso, é uma síntese de toda a lição. E diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração. Não pode servir por obrigação, não pode servir murmurando, não pode servir reclamando, não pode servir só procurando o fruto, o produto. Não. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração. Uma entrega inteira, uma entrega total. Agora, depois da vírgula, vem algo maravilhoso. Confiando na fidelidade e justiça de Deus. Se você está servindo aos irmãos, à sua família, à igreja do Senhor Jesus, saiba de uma coisa. Primeiro, é preciso servir de coração. Segundo, é preciso confiar, não no retorno, mas na justiça e na bondade de Deus. Saiba que aquele que serve as pessoas, Deus está vendo tudo lá do céu. E no tempo certo, o Senhor vai galardoar, ou seja, vai recompensar. Tem gente que só trabalha pela recompensa, mas tem gente como você que trabalha não olhando a recompensa aqui embaixo, embora ela venha também, mas esperando a recompensa que vem do alto. E eu disse que a recompensa daqui de baixo vem porque aqueles que são ajudados também têm que retribuir. É preciso aprendermos a agradecer, é preciso aprendermos a retribuir. Tem gente que diz assim: não espere nada de mim não. Não, as pessoas esperam sim. As pessoas querem uma retribuição. Talvez você não possa dar grana, dinheiro, mas você pode dizer obrigado. Deus te abençoe. Tudo que você está fazendo é para Deus. Eu gosto de você. Eu amo a forma como você tem servido ao Senhor. Deus abençoe a todos os servidores. E Deus abençoe também, sabe, aqui nessa Câmara Central, aqueles irmãos que já serviram ao Senhor por todo o tempo da sua vida e que agora estão nos vendo através do YouTube e que já não pode se deslocar para a casa de Deus. Oh, gente, Deus não esqueceu do seu trabalho, do seu suor. Deus se lembra, sim, glória a Jesus, de tudo que vocês fizeram e ainda fazem. Sabe como, Adonis? Às vezes a pessoa não pode ir para a casa de Deus
mas está orando. A minha sogra, sempre que eu saía, ela não podia ir para a igreja, mas ela dizia: meu pastor, estou orando por você. Aquilo era um consolo, era um bálsamo para o meu coração. E eu sei que enquanto estou falando aqui, tem muita gente aí em casa que não pode ir à escola bíblica dominical, mas está acompanhando, não está nos assistindo não, está cultuando a Deus nessa escola bíblica dominical para todos vocês. Eu disse a Adonias, essa lição vai especialmente para os idosos, para os nossos irmãos da terceira idade. Viu, irmã Nelinha? Viu, irmã Milícia? Viu, minhas queridas irmãs, do Alto da Boa Vista, do Largo da Boa Vista, meus irmãos aí de Várzea da Pedra, de São Paulo, meus queridos irmãos, meu Deus do céu, de Pernambués, meus queridos irmãos do setor 1 da Liberdade, queridos irmãos do interior, eu te agradeço de longe assim. Se eu não posso ir, a minha voz irá por mim. Eita Deus, até rimou. Vamos então ao texto bíblico, está em Ruth capítulo 2, versículos de 1 a 14, depois do versículo 11, 12 e 14. Diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Glória a Deus. Aqui, que maravilha este texto bíblico, né? Glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda. Eu estou assim embevecido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é pão para aquele que é faminto, é água para o sedento, é caminho para aqueles que estão nos atalhos da vida. A palavra de Deus é sobriedade para aquele que está desequilibrado, é calma para aquele que está desassossegado. A palavra de Deus é norte, é bússola, é martelo que esmiuça a penha, é fogo consumidor. A palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus é vitamina para o que está desanimado, a palavra de Deus é vida para aquele que está morto, a palavra de Deus é tudo que temos, a palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo vivo que desceu dos céus. Aqui nós vamos então a mais uma etapa da nossa lição. E eu quero que você que está em sua casa, que não pode ir à casa de Deus, se sinta bem, se sinta em casa. Esta aula é para você. Se você resolver beber uma água, dá uma pausa, mas não perca nenhuma palavra, nenhum ai, nenhuma vírgula, porque tudo aquilo que estamos falando aqui é diretamente para você. Então vamos lá. Quem era Boaz? Boaz, um tipo de Cristo. E nós vamos ver aqui que, primeiro, ele era próspero, e vamos falar sobre o Goel e Levi, e vamos falar sobre o temor e respeito. Mas vamos aqui um pouco a Boaz, o remidor. As características de Boaz.
porque ele era um homem de Deus e um tipo de Cristo. A primeira característica de Boaz é a sua bondade. Está escrito no livro de Deuteronômio que tu, quando fizeres a cega, Adonias, é a colheita, você não... Não é bom explicar para o irmãozinho na terceira idade o que é o tipo de Cristo? O tipo de Cristo é uma pessoa no Antigo Testamento que representa algumas das muitas qualidades do nosso Senhor. Então, Moisés, por exemplo, é um tipo de Cristo. Por quê? Moisés simboliza o profeta, e Jesus também é profeta, o líder, e Jesus também é o nosso líder, legislador, e Jesus também é legislador, e aquele que conduziu o povo através do deserto rumo à terra prometida. E por que, Adonias? Eu disse que o tipo, ele traz algumas das qualidades do nosso Senhor, porque Moisés era um servo na casa de Deus, mas Jesus é filho de Deus, como um filho sobre a sua própria casa. Então Moisés, ele é um tipo de Cristo, mas o tipo é limitado. Só Jesus Cristo é a perfeição. Josué é um tipo de Cristo? É aquele que luta as nossas batalhas, é o general de guerra, o vencedor. Mas vejam, assim como Moisés, ele pecou, assim como Moisés, pelo seu pecado, não conseguiu levar o povo para a terra prometida, ele não pode tipificar totalmente o Senhor Jesus, porque ele nos leva para a terra prometida, para os céus. Assim também Josué, embora seja um tipo de Cristo, na conquista, no poder da vitória, nas estratégias, mas ele não pode ser totalmente um tipo, porque ele, quase perto da sua morte, ele diz: escolham quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, ao contrário, ele disse: eu vou entregar a minha vida pela humanidade, para que vocês que estão longe possam chegar perto. Então todo tipo é limitado. Só Jesus Cristo é um homem perfeito. Amém? Está explicado aí, Daniel? Então vamos lá. Boaz, um tipo de Cristo na bondade. Então eu dizia que no Deuteronômio diz, quando você for fazer a colheita, vou ser bem simples agora, fazer a colheita, você não diga aos trabalhadores para retornar para colher as espigas que faltaram. Se eles estão cheios de feixes e cair algumas espigas, deixe cair. Para quê? Para que o pobre e o estrangeiro possam se valer daquele restolho para poder fazer a respigagem, para fazer a coleta de espiga por espiga. Vejam bem que coisa interessante. A primeira colheita é uma colheita de mão cheia. Então, ó, vai, ó, pá, 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 pá. A segunda colheita já é uma colheita de miudeza. De miudeza. O pobre, ele consegue se alimentar bem com as sobras. O estrangeiro, passando por aquela localidade, por aquela fazenda, ele entra e também vai colher aquilo que restou ou o restolho. Então, era a lei de Deus para evitar que as pessoas morressem de fome. Como Deus, ele se preocupa com a gente. Então, Boaz, ele também é um tipo de Cristo no sentido da bondade. Só que, veja que coisa interessante, meu caro pregador Adonias, que agora você é pregador, né? De multidão. O Senhor Jesus, ele não nos dá o restolho, não. Ele não deixa o resto, não. Ao contrário, ele nos deu as primícias, glória a Deus. Porque veio para os que eram seus
os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. E veja, aquela mulher sírio-fenícia, aqui nessa câmara principal, ela confrontou o Senhor. Ele disse: Senhor, socorre, a minha filha está doente. Jesus disse: não é bom. Eu gosto dessa palavra aí. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela é, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas, aleluia, que caem da mesa do seu Senhor. O Senhor olha para ela e diz: mulher, que fé é essa? Grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Neste dia, ou tarde, ou noite, ou madrugada, eu quero liberar uma palavra poderosa para a sua vida. Não é uma profecia, não é nada místico, é uma palavra da Bíblia Sagrada, viva para o seu coração. Você não precisa do restolho, você não precisa ficar mendigando o resto. Você tem o todo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desce do céu e alimenta a sua alma. Volte para o seu lugar, se fortaleça no Senhor, coma o pão maravilhoso, o pão da comunhão. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, bondade, ele deixou. Não volte para pegar o resto não, deixa aí. E quando os trabalhadores viram Ruth, ele disse: e aí, meu Senhor, como é que... Não, deixa ela colher. Deixe muito, glória a Deus. Deixe muito para ela. Bondade. A segunda característica de Boaz é a generosidade. Ele não apenas deixou muito, ou fez com que os seus trabalhadores deixassem, mas ele a chamou para, junto com os seus trabalhadores, poder pegar, sabe o que, Adonis? Trigo tostado. Trigo tostado. Porque vocês sabem que Boaz era um rico fazendeiro, próspero e corajoso. Mas ele não deu a Ruth o resto pela sua bondade, não de Ruth, pela bondade de Boaz. E ele não permitiu que ela ficasse lá no campo. Ele a trouxe para perto e lhe deu trigo tostado. Bem, a Bíblia diz que Boaz, ele tinha a fazenda de trigo e ele também tinha a fazenda de um outro tipo de trigo, mais pobre. Mas ele não deu a ela o trigo mais pobre. Não. Ele deu a ela o trigo tostado. Glória a Deus. Jesus te dá, irmão, o melhor. É só pegar. A mesa está posta. Aleluia, glória a Deus. Vai, pois, come com alegria o teu pão. Glória a Jesus, porque o Senhor já se agrada das tuas obras. Então o Senhor é generoso. O Senhor, ele é longânimo, compassivo, misericordioso. Ele dá com abundância. Ele não dá com a mão: olhe lá, já lhe dei. Olhe, eu lhe dei, agora é a sua vez. Não, o Senhor é generoso. Glória a Deus. Sente à mesa. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, senão me empolgo aqui. A terceira característica que evidencia Boaz como um tipo de Cristo é o respeito. Boaz tinha tudo para avançar em Ruth. Ela estava sozinha, ela era uma menina indefesa, ela precisava dele, ele que era o rico, mas ele a respeita, ele teme a Deus. O Senhor Jesus fala de certos trabalhadores que o pai de família viaja uma caravana e deixa aqueles trabalhadores como mordomos, como gerenciadores das suas fazendas. Diz a Bíblia que aqueles trabalhadores começam a espancar os trabalhadores.
Então o pai de família manda alguns mensageiros e eles espancam os mensageiros. Ele então manda o seu herdeiro e diz: meu herdeiro, certamente eles respeitarão, mas eles também o matam. Então o que fará? Pergunta o Senhor. Aquele pai de família, quando ele voltar, ele vai tomar vingança da morte de seu filho e os lançará nas trevas exteriores. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus respeitador. Ele não abusa. Ele não força as pessoas a tomarem decisões. Isso é uma coisa interessante, Adonias. Coloca aqui nessa tete-a-tete. Deus, ele bate a porta do seu coração. Está escrito em Provérbios: filho, dá-me o teu coração. O diabo, ele intromete-se, ele apossa-se da pessoa, mas Jesus Cristo não. Não. Jesus está te perguntando: se vieres, eu te salvo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja que em tudo, meu caro Adonias, há um convite. Eu estou chamando. Você quer vir? No Apocalipse tem uma frase maravilhosa. Diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oh, meu Jesus é maravilhoso. Então ele respeita a sua decisão. Agora saiba que a sua decisão tem consequências. A sua decisão, ela tem consequências. Mas você pode dizer sim ou dizer não. Em Isaías tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: eis que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E aqui eu tenho uma mensagem para os filhos dos idosos. Seu pai, sua mãe lhe criou no temor da palavra de Deus desde a idade mais tenra, desde pequenininho, para dizer mais especificamente. Ele se esforçou por lhe criar bem, mesmo com toda dificuldade, mas não deixou faltar nada. Lhe deu tudo que você tem até hoje. Contudo, quando chegou à idade adulta, você achou que já tinha o bastante e entristeceu o coração do seu pai, entristeceu o coração da sua mãe, afastando-se do Senhor Jesus Cristo. Saiba que enquanto ele tiver vida, filho, saiba que enquanto ele viver, filha, ele vai viver com muita alegria de um lado, mas com muita tristeza e dor no coração pelo fato de você estar afastado do Senhor Jesus. Quer agradar o seu pai? Quer agradar a sua mãe? Muito mais do que um carinho, um beijo, um presente, é você voltar para Jesus enquanto é tempo. Volta. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja está implorando para você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Oh, glória! Eu quero ouvir testemunho, viu? Eu quero ouvir testemunhos de que alguém ouviu esta palavra e voltou-se para o Senhor Jesus. Jesus respeita a sua decisão. Vamos agora para que câmera? Essa central aqui, Adonias. Eita, Adonias está... Meu Deus, é forte demais. Comprou um aparato aqui de câmeras de 4K. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Só Jesus que faz isso. Antigamente, meu irmão, era com uma câmerazinha assim, ficava para lá e para cá. Agora é uma maravilha. Oh, glória! Então, o quarto requisito, ou melhor, não é um requisito, a qualidade que o faz semelhante ao Senhor é a sua fidelidade. Veja que coisa interessante. Quando Noemi, ela dá o conselho a Ruth para que vá se encontrar com Boaz,
Ela segue então o conselho da sua sogra, que agora é uma mãe para ela, e então vai e deita aos pés de Boaz. Boaz, naquele momento, naquela noite, não havia lamparina, não havia essas luzes maravilhosas, só a escuridão da noite. Quem sabe um grilo para lá, uma estrela para lá, não é? Enfeitando aquela noite majestosa e magnífica de paz. Então Boaz poderia muito bem apossar-se de Ruth. Não foi ele quem foi à casa de Ruth, foi Ruth quem estava na sua fazenda. Mas aquele homem, que é um tipo de Cristo, ele temia ao Senhor. Então, ele era fiel ao Senhor, assim como José, assim como Daniel, ele temeu ao Senhor. A nossa fidelidade a Deus, ela acontece quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Aquele era o momento em que Boaz já estava cansado da lida, dormindo. Ele é acordado subitamente com a presença de Ruth. Ruth era uma mulher muito bonita, mas ele temeu ao Senhor e foi fiel a Ele quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava olhando. Seja fiel ao Senhor, porque Deus tem muito mais do que você pensa. O Senhor está preparando para aqueles que são fiéis um lugar separado. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja fiel, irmãos, no meio às tentações. Seja fiel ao Senhor. E a tentação que eu estou falando não são apenas tentações sexuais, mas tem tentações financeiras, tem tentações de mentira, tem tentações de murmuração, tem tentação de falar mal dos outros, tem tentação de olhar o indevido na internet, tem tentação de passar o tempo todo gastando o seu tempo com coisas fúteis, tem tentação de fazer uma fezinha no tigrinho, nisso, naquilo outro. Resista à tentação, porque há um lugar especial reservado para os fiéis. Amém? E graças a Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre Goel e Levi. Eu coloquei aqui o texto bíblico. Coloca aqui, por favor, na tela, Adão. Em Levítico, capítulo 25, versículos de 25 até o 28, está escrito assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, ou seja, da sua terra, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Então, é muito claro aí o texto, não é verdade? Se o irmão empobrecer, então precisou vender. Ele tinha uma herdade, uma herança que foi separada para ele. Essas heranças, você sabe, foram separadas desde Josué. Josué foi separando por família, né? Então, a pessoa vinha trabalhando, mas aconteceu uma seca, uma morte, uma enfermidade na família, e ele não conseguiu subsistir, então vai e vende aquela possessão, aquela terra. Mas diz a Bíblia que ele empobreceu, perdeu a sua posse, então vem um resgatador, que é seu parente, e resgata, recompra aquilo que vendeu o seu irmão, até dar o tempo dele pegar um fôlego, e então ele vem, compra do seu irmão. No caso, se o seu irmão morrer, já tendo vendido tudo, então vem um resgatador e compra para a família. Então isso aqui é o Goel, o resgatador. E aqui nós vemos, muito lindo, viu, Adonias? A figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, e os versículos de 1 até 10. Ele diz, ele nos enriqueceu. Aleluia. A glória, a vinda dele até aqui foi para nos enriquecer. Nós somos ricos. Você é rico, meu irmão. De nada você tem falta. Glória a Deus.
porque o Senhor nos enriqueceu. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Ele nos resgatou estando nós em pobreza, em miséria absoluta. Ele pagou o preço. E o preço, diz o apóstolo Pedro, não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a figura do Goel é a figura do resgatador que o Boaz conhecia muito bem. Mas agora nós temos outra figura, que é a figura do levirato. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 5 a 10. Diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Então essa é a figura do levirato. O irmão morreu, o cunhado assume também aquela mulher. Claro que isso aqui é um costume judaico, exatamente para manter o nome da família. É isso que está aqui, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Costume judaico. Porém, nós podemos aplicar também ao Senhor Jesus Cristo, que vendo-nos sem eira nem beira, se lembra desse fato? Então, ele, com o seu poder, a sua força, ele se uniu a nós, de sorte que o Senhor Jesus nos resgatou para que fôssemos a sua possessão e o nosso nome não fosse apagado. Agora o nosso nome é lembrado. Haverá naquele dia uma pedra e dentro da pedra o nosso novo nome. Glória a Deus. Agora nós tomamos o nome da família de Jesus Cristo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios. Vamos finalizar, desde já agradecendo a todos vocês. Gente, é maravilhoso saber que temos tantas pessoas nos ouvindo, nos vendo. É maravilhoso saber que a gente está em muito importante, né? E vem aí, Adonias, a nossa escola bíblica dominical, né? Vai acontecer no final do mês de agosto, lá para o final do mês de agosto, e você deve trazer a sua caravana, o povo da CPAD, grandes palestrantes, aqui mesmo onde eu estou fazendo a gravação, aqui no SECBA. Nós estaremos participando também e você é o meu convidado. Venha, não perca. Deus abençoe você. O carinho de Boaz para com Ruth. Um homem como Boaz, ele precisa cuidar. Ele precisa tratar bem a mulher. Olha, Ruth não era casada com Boaz ainda, mas ele já tratava ela bem com respeito. Um homem tem que tratar bem a mulher com respeito. Ah, pastor, mas às vezes ela é chata. Sim, mas você também é chato. Todo mundo é chato uma hora. Nós estamos aqui vivendo, gente. É verdade. Tem hora que você quer uma coisa, ela quer outra e vice-versa. Olha, me perdoe ser sincero, mas filho é chato, mulher é chata, homem é chato, sobrinho é chato. Todo mundo é chato, se não fizer o que a gente quer. É assim que funciona. Então, se um é chato para o outro é chato para o um. Nós temos que procurar conviver. Agora, quando é que não fica chato? Quando todos convergem para o mesmo pensamento. Aí ninguém é chato. Você não é chato, eu não sou chato, sua esposa não é chata, seu filho não é chato, todo mundo é gente boa. Aleluia! Oh, glória! Diga amém a essa palavra. Então, Boaz, ele respeitou, ele amou, ele zelou e ele também deu ordem aos moços: não toque nela,
Deixa ela trabalhar. Glória a Deus. Como Deus, Ele cuida da gente. Sabe, meu irmão que está me vendo agora, Jesus Cristo já deu ordem aos demônios e a todos os seus amigos ou inimigos: não toque nela. Não toque na igreja. Ela é minha, eu comprei com meu sangue. Aleluia, glória a Deus. Você, irmão, está com medo da morte? Está com medo disso? Está ansioso pelo dia de amanhã? O Senhor já deu uma palavra acerca de você. Não toque nela. Ela é minha. Glória a Deus. Tu, a quem chamei desde os confins da terra, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu, diz o Senhor dos Exércitos. E é com esta palavra aqui que eu quero terminar esta lição. Assim como Boaz deu ordem aos moços para que não tocassem em Ruth, porque ela estava reservada no seu coração, assim o Senhor Jesus já deu ordem a todos que estão ao seu redor para que não toquem em você, porque você é propriedade de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a Adonias, ao meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda Salvador, Bahia, Brasil, mundo, e que Deus abençoe. Até a próxima lição de número 5. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.